Domingo, falando das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças, nela você tem no Sermão do Monte você tem as bem-aventuranças. E nós estamos conversando sobre aquilo que os teólogos, historiadores chamam o padrão de Jesus para a vida cristã. Nós falamos sobre os pobres, que tem como sinônimo humildade. Falamos, domingo passado, dos chorões, bem-aventurados que choram pela sua mazela, pela sua insignificância e as suas limitações. Disse que não são aqueles, biblicamente, que choram com a música de Zezé de Camargo e Luciano. Não é desses que Jesus está falando, bem-aventurados que choram. E hoje nós vamos falar de Mateus 5:5, que na NVI diz: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas eu gosto da tradução da Almeida atualizada, que diz: bem-aventurado os mansos. Porque parece que faz mais sentido a tradução de manso dentro do contexto aqui do que os humildes, porque os humildes já estão retratados nos pobres. E os pobres, conforme eu falei, não são os pobres como o PT acha que é, os pobres financeiramente, são os pobres em espírito. Recentemente, o PT fez uma reunião de evangélicos e usou esse texto para dizer que nós somos como Jesus mandou que fôssemos. Nós temos uma missão entre os pobres. E não é esse pobre que Jesus fala no início das bem-aventuranças. São aqueles que sabem que são vazios de si. São aqueles que dependem de Deus. E como eu disse, todas essas bem-aventuranças não é algo numa gôndola de um mercado que você escolhe. Não, eu quero ser o pobre em espírito, mas não quero ser o que chora. Eu quero ser o que chora, mas eu não quero ser o manso. Eu quero ser o manso, mas não quero ser os que têm fome e sede de justiça. Não, todas essas bem-aventuranças fazem parte do perfil do cristão. Então, eu e você temos que ser tudo isso aqui. E esse Sermão do Monte é considerado pelo Spurgeon como o padrão ético, o padrão espiritual, o padrão social e o padrão político e econômico. Porque uma coisa leva a outra. Um manso, ou melhor, um pobre de espírito, faz com que ele chore, e o que chora faz com que seja manso. Então, por isso que os teólogos dizem que não dá para você querer ser uma coisa e não ser outra. E o que é manso, então? Manso tem o sentido de gentileza, tem o sentido de humildade, cortesia. Vai pensando em você aí. Mas não precisa levantar a mão e dizer, sou eu aí. Não. Tem o sentido de consideração, amabilidade, meiguice e brandura. Tudo a ver contigo, né? Aristóteles, por exemplo, quando queria definir o que é alguém manso, ele disse que manso é alguma coisa, é um comportamento que fica entre a ira excessiva e a passividade total. Manso é alguém que está no meio termo de explodir
ou de não sentir absolutamente nada. O manso se encaixa aqui. O Sócrates, por exemplo, disse que manso é o que inclui brandura e exclui rudeza. Ou seja, dentro dessas considerações populares, aquilo que nós chamamos de senso comum, manso é alguém em que a gente pode tratar, porque sabe que com ele nós não seremos feridos. Pensa no contrário, então. Não manso é aquele que tudo que você trata com ele, vem uma rebordosa de lá para cá. Meu pai dizia, e diz, porque ainda está vivo, falei com ele ontem, que há pessoas, existem pessoas, que parece que estão sempre com uma arma em punho. E que tudo aquilo que você se dirige a elas, você leva a algo contrário de uma forma agressiva. Obviamente é o não manso. Experimenta, por exemplo, e se tem algum aqui, por favor, me perdoe porque eu vou dizer, porque como diz o apóstolo Paulo, digo eu e não o Senhor. Experimenta discutir com um petista sobre as circunstâncias atuais. No Facebook, por exemplo. Hoje mesmo fui xingado. Já fui xingado outras vezes. Só com perguntas. Um amigo meu publicou certa feita no Facebook algo sobre o Lula. Eu disse assim, você acredita nisso mesmo? Pronto. Os que vieram, que são amigos deles, eu não posso nem dizer o que eles falaram a meu respeito no Facebook. Apaguei o post, apaguei o meu amigo que fez a pergunta, e apaguei o outro também, e quase que saí do Facebook. E quase que me apaguei e me deletei. Hoje foi a mesma coisa. Significa que manso é aquele que é capaz de ouvir o que o outro tem de contrário sobre ele mesmo, e não perder a doçura. O não manso já é o contrário de tudo isso. É aquele que não consegue ouvir absolutamente nada, principalmente o que é contrário a ele, que ele já devolve com 4 pedras na mão, diz o senso comum. Mansidão, então, segundo as Escrituras, e nós vamos começar a entrar nisso, é controle dos impulsos internos. Começa a dar uma olhada para você aí. Às vezes a gente pensa que manso é aquele que fala suavemente. E eu, certa feita, durante um bom tempo, eu tive o privilégio de pastorear entre um grupo de alemães. E uma coisa eu me surpreendi entre eles. Eles se agridem, se ofendem com uma brandura incrível. Ou seja, eles são capazes de agredir o outro sem aumentar o tom de voz. Mas a ofensa está ali. Isso não é manso. Manso não é aquele que fala com a voz de seda. Manso não é aquele locutor de FM da madrugada. Boa noite. Sabe aquele locutor de... Lá no Rio de Janeiro, pelas madrugadas, eu ficava caçando o programa evangélico e às vezes entrava um locutor com a voz de madrugada. A voz da madrugada é uma voz diferente. Uma voz de seda. Manso não é isso. Manso é aquele que tem controle dos impulsos internos. Manso não é vingativo, não reivindica. Mansidão é força de caráter. É postura que leva a defender suas convicções sem agressão. Por exemplo, os historiadores cristãos dizem que os mais mansos sobre a terra foram os mártires, que foram capazes de sofrer as atrocidades do governo e não perderem a fé e nem a doçura e a brandura e a convicção. Não negociaram a sua fé, não se desesperaram porque controlaram os seus impulsos internos. Mantiveram os olhos fitos
em Cristo Jesus, mesmo sendo incendiados em Roma, comido pelos leões na arena. Os mártires foram os mansos. Porque, afinal de contas, nós sabemos que a verdade não precisa ser defendida com grosseria. 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 2, verso 25, por favor, apenas me ouça. O apóstolo diz a Timóteo que Timóteo tem que estar pronto para corrigir com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. O manso, ele é um apologeta por natureza, mas aquele apologeta que confia que, de fato, quem vai fazer a transformação no coração do incauto, no coração do desviado, no coração do perdido é o Espírito Santo e não ele que fala. Por isso que Paulo diz a Timóteo, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. O manso sabe que as coisas vêm de Deus e não dele mesmo. Porque o que nós estamos aprendendo de Jesus é que alguém manso é totalmente submisso. Mansidão tem a ver com alguém que está diante de Deus e que confia em Deus. Manso, por exemplo, é aquele que na atitude do dia a dia, ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É aquele que sabe que não importa os impropérios da vida, as adversidades, Deus está no controle, mesmo que hoje eu tenha perdido, mesmo que hoje eu tenha sofrido alguma coisa. O manso se entrega totalmente a Deus e confia de que Deus está no controle da sua vida. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes, bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Ou seja, o manso, ele não tem medo do que o senso comum tem medo. O manso não tem pavor daquilo que os pagãos têm pavor. Já contei aqui, eu acho essa ilustração sensacional. Sandra conheceu, está vivo ainda, pastor da igreja congregacional, reverendo Amauri Jardim, um reformado do exército, estava há muitos anos atrás em um viaduto do Rio de Janeiro trocando o pneu furado do seu Fusca, no tempo que se andava de Fusca. E no tempo que o Rio de Janeiro era quase perigoso, hoje é totalmente perigoso. E ali o pastor Amauri trocando o pneu do Fusca, ele recebe um cano de um revólver na cabeça, perdeu o velhinho. E ele deu uma olhada para trás e aquele revólver apontado, perdeu, larga tudo aí, o carro é meu. Ele disse, só um minuto, deixa eu terminar de trocar o pneu, senão tu não sai daqui. E o bandido disse, você é abusado, velhinho, você sabe que eu posso te matar? E ele disse, você só pode me matar se Deus te der permissão para isso. Se ele não te der, você não consegue me matar. E continuou trocando o pneu do carro. E ele contou para a gente que o bandido disse, o velho folgado, e foi embora e não concluiu o assalto. O manso, diante de situações perigosas, ele não se amedronta, ele não perde a compostura. Agora eu acho que já não tem mais nenhum manso aqui dentro. Eu acho que eu já perdi todos os mansos nessa noite, ou que acharam que eram mansos. O manso é aquele que, diante da calamidade, ainda consegue entender que Deus pode ser o autor da própria calamidade. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados os mansos, porque eles ficam na terra. Eles herdam a terra. Agora, nesse contraponto de mansidão e o oposto disso a gente poderia chamar de fraqueza, ou de aspereza, ou de qualquer outra coisa não manso, é que
A fraqueza é aquela que nos leva a perder o controle, mesmo quando nós dizemos que Deus está sob controle. Isso é tão interessante porque você encontra cristãos que eu considero que são nominais. São cristãos porque dizem que são. Sou da igreja presbiteriana, sou da igreja batista, sou da Assembleia de Deus, eu sou convertido há tantos anos, eu creio no Senhor Jesus, até a página 5, como diz o senso comum. Até que um câncer não venha sobre ele, até que uma calamidade na sua casa, até que um assalto na porta da igreja. O que você me diria de ser assaltado antes de chegar no culto? Perder o carro. Você entra no culto ou vai para a delegacia fazer BO? Você continua seguindo na direção do que você disse, propôs, prestarei um culto a Deus, não importa o que me aconteça. E na porta da igreja levam o seu carro. Você entra na igreja e cultua e faz o BO depois, ou vai direto para a delegacia e esquece o culto? Só para você pensar, não precisa levantar a mão não. Isso é um problema entre você e Deus. Porque o fraco, o não manso, é aquele que aceita desaforo alheio. Eu digo isso para os meus filhos, um aprendizado do meu pai, quando ele, certa feita, passando e a gente com uma certa idade, assim, na adolescência, a gente acha que é imbatível. E no meu tempo não tinha ainda o cinema como tem hoje nos filmes da Marvel. Se tivesse, nós íamos ficar mais insuportáveis ainda na adolescência. E a gente, às vezes, brincava em casa, quando meu pai disse, você viu que entraram na casa do vizinho? E eu, um fiapo, e se vestisse um paletó, meu paletó tinha uma listra só. Então, tem até uma música assim, né? Meu paletó listrado, de uma listra só. A gente cantava isso nas vigílias no Rio de Janeiro. E eu dizia assim, pai, se entrar aqui eu faço isso, faço aquilo, dou um rabo de arraia, pulo para cima. Meu pai, sim, sei. O cemitério está cheio de valente. Todos os valentes estão no cemitério. Porque o fraco, ele aceita desaforo. O fraco, ele entra no jogo da crueldade e das afrontas. Gente mansa é gente que mesmo diante do perigo ou diante da contradição, mantém-se firme nas suas convicções. Você quer ver uma experiência muito boa que você pode fazer para saber se você é manso ou não? Não é diante do mercado ou do comércio que você quer vender uma imagem. E você está ali se rasgando de ódio, está quase perdendo o controle, mas você mantém. Mas quer saber se você é manso ou não? Entra numa discussão no bom sentido, entra numa conversa entre marido e mulher. Pergunta para o seu cônjuge como ele te vê. Caia nesse perigo. Diz assim, meu bem, como é que você me vê? O que você acha de mim? E ela começa, ou ele começa dizendo, olha, você não é uma pessoa humilde. Perceba as suas emoções. O bom seria fazer isso com um medidor de batimento cardíaco. E você monitora ali, para você saber se você é manso ou não. Porque o manso, ele não se abala com as convicções do outro. Ele tem as suas. O manso não está preocupado em devolver na mesma moeda. Porque o manso, ele está retratado em Efésios capítulo 4, verso 2, que é o apóstolo Paulo dizendo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, quando a gente começa a perceber que numa casa, numa igreja, num local social, o pau quebra, é porque não tem manso ali. Porque se tivesse mansidão naquele ambiente, eles suportariam um ao outro
em amor. E eu já expliquei aqui que este texto grego, suportar, não é o que muitos dizem de segurar para que o outro não caia. O suportar, de fato, é não vou com a sua cara, mas não vou lhe tratar mal por causa disso. Porque se não fosse este suporte, a palavra humildade, mansidão, longanimidade não faria parte desse verso. Então não é aquilo que muitos dizem, os coach usam um versículo bíblico dizendo que agora está na moda o coach, tem pastor coach. Então você foi chamado para suportar seu irmão. Mas esse suporte que o apóstolo está dizendo é por causa das tretas que tinham dentro da igreja. E nós estamos ensinando aqui todas as cartas e nós mostramos que as igrejas tinham muitas tretas. Quando alguém diz assim, ei pastor, que igreja é um fofoqueira, eu disse, isso é igreja. Você viu, pastor, aquela igreja que teve adultério? Isso é igreja. Você viu aquela igreja que os irmãos brigaram? Igreja. Não devia ser assim. Mas nós estamos tudo no mesmo barco. Tem igreja no Rio de Janeiro, é só no Rio de Janeiro que tem essas igrejas, que os pastores me contam que a assembleia da igreja, o cara chega na assembleia, levanta assim para o pastor e falou, pastor, aqui ó, mostra o 38 e disse aqui ó, a assembleia hoje está por minha conta, hein? E não era na onda Bolsonaro, era um pouco mais para trás. Essas igrejas existiam no Novo Testamento. E por isso que Paulo está dizendo que a gente suporta com humildade, mansidão e longanimidade. Tem que te aturar, hein? Tem. Só os mansos aturam. Vamos ver dois personagens bíblicos sobre mansidão. O primeiro deles é o que a Bíblia diz que é. Números 12, verso 3. Números diz, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era melhor do que qualquer um, mais manso do que qualquer um. Contudo, essa não era a sua condição natural. Deus precisou trabalhar muito na vida de Moisés. Atos capítulo 7, por exemplo, descreve um acontecimento antes do êxodo. E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Quem que fez isso? Moisés. Quem que vendo um irmão seu sofrer injustamente, mata o egípcio? Este homem que a Bíblia diz que era mais manso do que qualquer homem naquele tempo. Verso 25. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele, Deus lhes havia de dar a liberdade. Mas eles não entenderam. O que Moisés fez antes de ser levado para o deserto para ficar 40 anos cuidando das cabras, das ovelhas e do rebanho do seu sogro Jetro? Moisés acreditou que se ele fosse o Hulk, ou que se ele fosse o Capitão América, ou que se ele fosse o homem de ferro da sua época, os seus irmãos entenderiam que ele tinha capacidade de libertá-los. Moisés, então, ainda não era manso, porque Moisés ainda não aprendeu a depender de Deus, precisou ir para o deserto. Moisés queria fazer a obra do jeito dele, com as convicções dele, com o entendimento dele, com a mão dele, com o braço dele. Assim como algumas esposas, alguns maridos, algumas casas, algumas empresas que se dizem cristãs, tentam fazer a obra do jeito que aprenderam a fazer e não do jeito que Deus quer que faça. Deus então pega Moisés e diz assim, vão dar um tratamento VIP para você. E eu tenho por convicção bíblica de que quando nós somos levados ao deserto, Deus está assim nos amando.
Quando você está passando por uma prova que você diz, estou no deserto, eu acho que você deveria se alegrar, porque Deus não leva para o deserto quem Ele não ama. Deus leva para o deserto quem Ele ama, quem Ele quer tratar, quem Ele quer transformar, quem Ele quer modificar. Mas a Bíblia diz em Números que Moisés era o homem mais manso que tinha. Não antes de ficar 40 anos no deserto. Porque é na forja da vida, é nas provações, é nas humilhações, é nas dificuldades, que Deus vai moendo a gente e vai mostrando para a gente que nós não somos aquilo que nós achávamos que éramos. Alguns precisam ir e vir do deserto várias vezes, fazer reciclagem. Você já passou pelo deserto um tempo, mas volta lá, porque acho que você esqueceu algumas lições. Aí o cara volta. Moisés ficou 40 anos ali, até que ele se encontra, e eu já falei isso aqui, quando ele se depara com a igreja presbiteriana. Porque quando Deus aparece para ele, Deus aparece aonde? É a primeira manifestação presbiteriana que nós temos na Bíblia. Deus aparecendo a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, você encontra o texto. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal. E eu te enviei. Qual é o sinal? Eu estou com você. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Agora veja aqui, do capítulo 2 de Êxodo ao capítulo 3, no capítulo 2 ele comete aquele assassinato, ele vai para o deserto, fica 40 anos. Do capítulo 2 ao capítulo 3, quando a sarça se manifesta a ele, quando Deus se manifesta a ele, passaram-se do capítulo 2 ao capítulo 3, 40 anos. É que a gente lê assim, a gente acha que o tempo passou na velocidade da minha leitura. Mas do capítulo 2 ao capítulo 3 de Êxodo, 40 anos. Mas a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. E a Bíblia não mente. E a Bíblia diz através de Jesus que os mansos herdarão a terra. Moisés herdou? Não. Então abra comigo em Números capítulo 20, verso 11 a 12. Você vai ver por que Moisés não herdou a terra, conforme a promessa de Jesus. Números capítulo 20, verso 11 e 12. O texto diz assim: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. O que Moisés fez? Moisés extrapolou o verso 7, quando Deus disse, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. O que Moisés fez? No verso 10, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Perceberam qual foi o problema de Moisés? Moisés disse assim, eu vou dar água para vocês. E a Bíblia diz
quem daria água para o povo? Deus. Sabe o que o cara perde a mansidão? Quando ele diz, eu faço, não Deus faz. Manso é aquele que confia que Deus é quem vai fazer, não o que você vai fazer. Por isso que Tiago vai dizer que não diga a você, homem de Deus, que amanhã compraremos, faremos tal coisa, porque você não sabe o dia de amanhã. Moisés não entrou na terra prometida, perdeu a sua medalha de mansidão, porque ele chegou diante da comunidade e diz assim, rebeldes, tripudiou sobre eles. Eu vou dar água para vocês. E bateu na rocha. Aí a gente diz, foi porque ele bateu com a vara. Mas Moisés já fez esses atos de grosserias antes, quando ele quebrou as tábuas. E Deus continuou com ele. Mas desta vez Moisés diz assim, eu vou dar água para vocês. O que Moisés estava vivenciando? Eu faço as coisas acontecerem. Perdeu a bênção. Então, na vida de Moisés, nós podemos entender que um homem manso, nessa experiência negativa, é aquele que confia que Deus está fazendo e Ele irá fazer, não você. Ainda tem crente aqui nessa noite? Porque a rocha é Deus. No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Jesus é a rocha, a pedra fundamental. E esse tratado alegórico do Antigo Testamento com o Novo é fantástico. E Deus disse a ele, só apenas fale a rocha. É como se Deus estivesse dizendo, apenas fale comigo. E Moisés disse, eu farei acontecer. Moisés usurpa Deus quando diz, faremos sair água da rocha. Perde a bênção. Porque se você lembrar de tudo que eu disse, o manso é aquele que não perde as suas convicções daquilo que Deus disse a ele. Ele confia que Deus está com ele e ele não entra na pilha do outro porque ele sabe que Deus está com ele. Ele não precisa provar nada para ninguém, ele não precisa provar a sua fé. Segundo personagem manso. Alguém arrisca? Mateus 11, 29. Autodeclaração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Alguém arrisca dizer quem se autopromoveu? Que poderia se autopromover? Jesus. Por isso que todos os servos de Jesus são chamados para partilhar deste comportamento e postura. Jesus é manso porque ele se submete à palavra de Deus ao enfrentar o diabo no deserto. Também ele foi para o deserto. E lá ele foi confrontado. Foi manso quando usou as escrituras e não o seu próprio poder. O diabo queria que ele usasse o seu poder. O diabo queria que ele usasse os seus direitos. Mas o manso não usa os seus direitos. O manso se entrega a Deus que julga retamente. Já dizia 1 Pedro. Jesus é manso porque sentindo o peso da cruz sobre os nossos pecados, ele disse, Pai, passa de mim este cálice. Não, mas logo em seguida disse, seja feita a tua vontade, porque o manso se entrega à vontade de Deus e não aos seus sonhos e às suas vontades pessoais. Mateus 21, verso 5, diz o texto, dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Porque o manso, e aqui eu acho essa simbologia de entrar com um jumentinho, apesar de ser a profecia de Isaías, mas alguém uma vez na televisão, num debate, numa conversa com uma pastora da teologia da prosperidade, e ela disse assim, num debate de televisão, que Jesus foi o homem mais rico que já existiu na terra, porque ele entrou em Jerusalém com o transporte mais rico da sua época. E nesse tempo de Jesus, já havia a biga dos romanos e os grandes cavalos que os romanos usavam.
E um jumento perto de um cavalo, naquela condição de Roma, nunca foi um grande veículo de transporte. Jumento não corre. Jumento não tem velocidade, ele só tem força. E o manso, ele não tem pressa, ele espera. Jesus entra montado num jumento em Jerusalém porque ele não tem pressa, ele está submisso à vontade de Deus, apesar de o jumento ser a profecia de Isaías, mas ele não tem pressa, porque o manso não antecipa as coisas, ele faz exatamente o que Deus mandou ele fazer, não importa quanto tempo isso dure. Jesus é manso, porque diante das acusações ele não se defende, ele diz, tu dizes. E aí, quando a gente escreve no Facebook que alguém bate e a gente bate de volta, a gente pensa, não sou manso. Jesus é manso porque em João capítulo 5, verso 19, ele diz, disse-lhe, pois, Jesus, em verdade eu vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Manso. O manso observa, o manso anda junto. O manso caminha conforme os passos dos outros. Foi a dica não, foi a ordem de Deus para Moisés quando tirou ele do Egito. Deus falou para Moisés, ande no passo dos pequeninos. Porque a tendência de gente que tem um pouco mais de esperteza, a tendência de gente que tem um pouco mais de conhecimento, é sair correndo na frente e largar os pequenos para trás. E Deus falou para Moisés, na saída você ande no passo dos pequenos. Mas quem não é manso sabe o que faz? Quando exerce liderança, quando exerce algum poder, tripudeia sobre o menor e quer fazer com que o menor ande na envergadura dele, quanto que Deus disse, ande você com ele e não explore que ele ande com você, porque ele é pequeno. E a gente vê pastores, a gente vê líderes fazendo o contrário. Não anda com os pequenos, não diminui a linguagem, não traduz. Você imagina se Jesus conversasse com a gente, tentando nos ensinar sobre os segredos do reino de Deus na linguagem que ele poderia ter tratado. Alguém aqui entenderia alguma coisa? E ele vai para os lírios do campo, ele vai para as aves do céu, ele vai para as hortaliças, ele vai para aquilo que as pessoas estão acostumadas a lidar, para explicar o que Deus quer das nossas vidas. Por isso que alguém já disse uma vez que o verdadeiro mestre é aquele que pega as coisas mais complicadas e simplifica. E o falso mestre, idiota, é aquele que pega as coisas mais simples e complica. Aquilo que ele deveria explicar com leveza, com clareza, com amor, com mansidão, ele confunde. Mas o manso, ele consegue destrinchar as coisas mais complexas e dizer, é assim. Jesus era manso. Agora, o que a gente pode aprender com isso? Me dá só mais 5 minutos. Primeiro é que a mansidão é uma obra do Espírito Santo. Óbvio, né? Gálatas 5:23, ali, todo aquele gomo, que é outra coisa, a gente diz assim, não, na obra do fruto do Espírito eu quero só aquela parte, ou é tudo ou não é nada, Zé. Porque o fruto do Espírito é uma tangerina. Você não pega o gomo que você quer, a tangerina é toda. Mansidão é um dos gomos. Domínio próprio é o que finaliza ali. E diz Paulo que contra essas coisas não há lei. Então, mansidão é uma obra do Espírito, óbvio. Segundo, o manso é governado por Deus. Já falamos disso. Quem é manso, segue pelo caminho do Senhor. Terceiro, que a salvação é bênção para o manso. Salmo 149, verso 4 diz, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adorna os mansos com a salvação.
adorna os mansos com a salvação. Porque o manso já é uma coisa boa de tratar. E salvo ainda, adornado pela salvação, melhor ainda. O manso, quarto ponto, herda a terra. Salmo 37, verso 11, o que Jesus citou: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E quinto e último, o manso promove bem-estar e harmonia na terra. Porque Deus quer conviver com o manso. Deus não quer conviver com quem apaga incêndio com gasolina. Você já viu gente assim? E já tem uma treta rolando e ele vai lá e põe mais uma. E já estão falando um do outro, ele vai lá e acrescenta. E alguém conta para você alguma coisa e ele vai lá e conta para o outro o que ele falou. Quanto que Provérbios capítulo 15, verso 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Só o manso consegue colocar uma palavra branda. Porque o manso não tem prazer em guerra, em discussão, em treta, em celeuma, em bronca, em bater de frente. Porque o manso quer que a terra ande em paz. Porque o manso é alguém que confia em Deus. E que, porque confia em Deus, sabe que não importa quanto pior, melhor. Importa é que haja paz sobre a terra. Então o manso é bom de trato. E por que isso tudo tem a ver com a gente? Porque nós cristãos fomos chamados por Jesus para sermos mansos. Nós fomos chamados para fazer uma revolução no mundo que tem a ver com o poder do Espírito Santo no coração das pessoas. E não para fazer o que os muçulmanos fazem. E não para fazer com agressividade o que as outras religiões fazem. Nós fomos chamados para apaziguar, porque nós somos pacificadores. Nós não somos aqueles que incendeiam, nós somos aqueles que apagam. Não somos aqueles que levam uma palavra de confronto no sentido de causar discussão. Nós levamos palavra para abrandar o coração. Nós chamamos o pecador ao arrependimento, não dizendo para ele um monte de impropério. Nós dizemos ao pecador que Jesus o ama e que tem uma vida melhor do que essa para ele viver. E que o pecado não é bom para ninguém. Nós não batemos com chicote. Nós admoestamos em amor. Nós não agredimos as pessoas para que elas creiam naquilo que nós cremos. Nós pregamos a verdade a tempo e a fora de tempo, esperando que o Espírito Santo faça essa obra. Mas isso a gente só vai aprendendo depois de 25 anos, 26 anos, 30 anos de pastorado, já ficando com uma idade um pouco mais avançada, onde a gente vai saindo da trincheira e vai entendendo que as coisas não funcionam do nosso jeito, mas do jeito de Deus. O tempo vai nos tornando manso. E às vezes a gente desce ou sai dessa mansidão toda porque a gente tem pressa. Vamos terminar? Semana que vem eu vou falar do outro aspecto da bem-aventurança e nós estamos nessa caminhada, dissertar sobre essa mensagem ética de Jesus. Domingo que vem nós vamos falar sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que vem a ser isso? E vocês já estão percebendo que está na contramão de todo o senso comum que a gente ouve por aí, do que é pobre, do que é humilde, do que é chorão e do que é manso. Curve a sua fronte. Deus bendito,